Queridos, hoje tem muita coisa maravilhosa que vocês ainda vão experimentar. Nós vamos estar nos ajoelhando e consagrando o ano 2025 ao Senhor. Nós vamos estar celebrando com muita celebração na virada. Vai ser maravilhoso. Se você realmente não comeu por algum tempo, aguente aí, porque você só vai comer agora ano que vem. Então, mas é uma bênção essa vida com Jesus. Eu quero dizer que eu nunca fiz o que eu estou fazendo esse começo de ano, que no culto da virada, iniciar uma série de mensagens. Mas eu senti claramente de Deus para fazer isso, claramente, foi uma direção muito forte e eu estou muito emocionado sobre isso. Então escuta bem como vai ser. Eu vou estar começando essa série hoje, né? Estou começando nesses 2 cultos da virada, e aí, o mês de janeiro não vou estar pregando nessa série, porque eu sei que muita gente está viajando, e aí eu continuo essa série no primeiro final de semana de fevereiro em diante. Tá? Agora, o mês de janeiro, se você não estiver viajando, você não vai querer perder, porque vai ter muita bênção acontecendo. Final de semana que vem, o pastor Gilson vai estar pregando. Outro final de semana, o pastor Luciano Subirá vai estar pregando. Outro final de semana, minha esposa, a pastora Andréia, vai estar pregando. E vai ter tanta coisa maravilhosa durante o mês de janeiro também. Tá? Agora, essa série é muito forte e tem muita coisa maravilhosa. Qual o tema dessa série? É do sonho ao destino. Do sonho ao destino. E ela tem tudo a ver com esse ano de 2025. Porque eu creio que Deus realmente quer que esse ano de 2025 seja para você, para a sua família, o melhor ano da sua vida até agora. Até agora. Eu realmente acredito isso. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Para que isso realmente se torne uma realidade, é importante, de coração que eu digo isso, você colocar em prática os princípios da palavra que nós vamos estar ensinando durante essa série. Tá? É muito, muito importante. Se você colocar em prática os princípios da palavra de Deus que estamos ensinando durante essa série, do sonho ao destino, eu creio, sinceramente, que o ano 2025 será, sim, o melhor ano da sua vida até agora. O melhor ano da sua família também até agora. Em nome de Jesus. Agora, qual o tema dessa primeira mensagem da série? É o teste do orgulho. Deixa eu explicar uma coisa. Toda pessoa tem um sonho. Toda pessoa tem um destino. Toda pessoa tem um sonho que Deus tem para ela. Toda pessoa tem um destino que Deus tem para ela. Agora, muitas pessoas, elas não estão alcançando o destino. Elas até sabem o sonho que Deus tem para a vida delas, mas elas não estão alcançando o destino. Outras pessoas, nem o sonho de Deus para a vida delas, elas não sabem. E hoje nós vamos estar, nessa mensagem, falando sobre como realmente você poderá saber o sonho que Deus tem para a sua vida. E durante essa série toda nós vamos estar falando então como levar do sonho até o seu destino. E isso é muito, muito precioso. Agora, Deus deu um sonho para José, quando o José do Egito, tinha 17 anos de idade. Deu um sonho fenomenal. Ele só começou a alcançar o seu destino 13 anos depois. 13 anos depois, com 30 anos de idade, que ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra naquela época. Foi só naquele momento que ele começou a experimentar o seu destino. Demorou 13 anos, entre os 17 anos de idade até os 30 anos de idade. Durante esses 13 anos, ele foi passando testes. O José teve que passar, para poder experimentar seu destino plenamente, ele teve que passar por 10 testes. 10 testes, para poder estar preparado para poder alcançar seu destino. Deixa eu te falar uma coisa, esses mesmos 10 testes, eu e você também temos que passar para alcançar o nosso destino.
Todo cristão, se ele quiser ir do sonho de Deus para a vida dele, até o destino de Deus para a vida dele, ele vai ter que passar por esses 10 testes. E nem sempre são fáceis. Eu sei que isso te emociona muito, né? Que você vai ter que passar por 10 testes. Mas deixa eu te falar, vale a pena. Vale a pena a gente aprender cada um desses 10 testes. E durante essa série nós vamos aprofundar em cada uma desses 10 testes. E nós vamos aprender como passar esses 10 testes para alcançar o nosso destino. Vocês estão preparados? Yes! Que bênção! Deixa eu te falar uma coisa. Todos esses 10 testes têm a ver com o nosso caráter. Sabe, você não vai poder jamais alcançar um destino profundo e glorioso se você não permitir que Deus trate de uma forma também profundamente com o seu caráter. É a profundidade do seu caráter que vai determinar se você vai alcançar. Por isso que esses 10 testes trabalham, todos 10, com o seu caráter. Nós passamos por testes porque o nosso caráter é a base do nosso destino. Você nunca terá um destino maior do que o seu caráter. Diga, eu nunca terei um destino maior do que o meu caráter. Agora, escuta bem, é um aviso muito sério. Se você não passar no teste, qualquer um desses 10 testes, vamos supor, você está no primeiro teste, você não passar nesse teste, você vai ter que ficar repetindo esse teste. Deus não vai deixar você pular esse teste. Por isso que muitos cristãos nunca chegam ao seu destino. Eles têm cada sonho maravilhoso de Deus para a vida deles, mas nunca chegam no destino, sabe por quê? Vira um loop. Eles não passam o primeiro dos 10 testes, aí vira um loop. Fica repetindo, e não passa. Eles nem sabem por que não estão alcançando o destino. É porque não estão passando nos testes. Não estão passando nos testes. Vale a pena a gente saber a importância disso. Agora, eu tenho uma boa notícia. Se você não passar em qualquer um desses 10 testes, Deus não te dá uma nota vermelha. Ele não te dá, ele não te fala assim, está descartado. Não. Ele vai ficar orquestrando as circunstâncias para que você tenha que passar o teste, tenha que fazer o teste vez após vez, até você passar. Por isso que você tem que ter discernimento. Cara, não passei o teste, mas eu sei que Deus vai orquestrar as circunstâncias para eu refazer o teste, porque eu quero refazer, e eu vou passar agora esse teste. Talvez é o 8º, talvez é o 9º, mas você vai passar, eu creio, todos os 10 testes, em nome de Jesus. Agora, o primeiro teste é o teste do orgulho. Teste do orgulho. Talvez você pense, não, nesta área eu não tenho tanto problema, pastor. Então já prova que você tem. Se você está pensando isso, eu lhe garanto, é porque você tem. Tá? Se você acha que você é uma pessoa humilde, você não tem tanto problema com orgulho, eu lhe garanto que você ainda não passou esse primeiro teste. Aliás, eu até recomendo um novo livro que eu estou escrevendo sobre os 10 homens mais humildes da terra e como eu me tornei o número 1. E treinei os outros 9. Uma vez eu estava brincando assim, o cara pensou que eu estava falando a verdade. Não, é só uma brincadeira. O teste do orgulho. O teste do orgulho. Vamos falar sobre esse teste aqui. Gênesis 37, a partir do 1º versículo. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Interessante, se você não sabe quem é Bila e Zilpa, é o seguinte, naquela época Deus tolerava a poligamia. Jacó tinha 2 esposas, né? A Raquel e a analfabeta, porque ele amava Raquel e não Lia, mas é brincadeira. Mas Raquel e Lia, e ainda as 2 concubinas, que eram servas de Raquel e a Lia. Então, essas 2 aqui, a Bila e Zilpa, eram servas de Raquel e Lia, que se tornaram também concubinas de Jacó. E se você tiver filhas gêmeas, quem sabe é uma ideia para o nome delas, Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora,
Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. É uma coisa que nenhum pai, nenhuma mãe deve ter, filhos favoritos, isso é errado. E ele não só tinha filho favorito, ele demonstrava isso abertamente, porque José era filho da Raquel, a esposa que ele mais amava, das 4 mulheres que ele tinha. E José era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, algumas traduções falam túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, eu pulei uma parte. Ele acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, e olha só no versículo 2, trazia más notícias deles a seu pai. Então a primeira coisa que a gente sabe sobre José é que ele era um dedo duro, né? E você já teve algum irmão na sua família sempre que falava papai, mamãe? Ai, é chato demais. E os irmãos dele realmente não gostavam disso. Isso irritou muito os seus irmãos, eles ficaram com muito ódio. E agora, quando os irmãos, versículo 4, viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, ele tinha agora uma situação onde ele sabia que os irmãos dele odiavam ele muito. Agora, olha a grande sabedoria que José teve. José teve um sonho. E fez o quê? Contou aos irmãos. E se você vê o sonho, você vai ver a sacada de sabedoria que ele teve para contar esse sonho para os irmãos. Porque ele disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Meu Deus, meu Deus. Por que ele teve que contar esse sonho para os irmãos dele, se ele já sabia que os irmãos o odiavam tanto? Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele também contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinarmos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. A primeira coisa que eu quero ressaltar nessa mensagem é isso aqui, olha. Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho para a sua vida. Ele tem. O sonho que Deus deu para José veio realmente de Deus. Ele foi errado em estar contando para os seus irmãos, mas o sonho era de Deus. Deus tem um sonho, sim, para a sua vida. E o sonho dele, deixa eu explicar uma coisa para você. O sonho dele é maior do que o seu sonho. Qualquer sonho que você teve por conta própria é maior. Eu lembro que na minha vida eu fazia tantos planos e sonhos. E um dia Deus falou para mim, e se isso não for minha vontade, meu filho? E se isso não for minha vontade? Eu tinha tudo escrito já e tal, porque eu sou muito go-getter, muito proativo, e eu tinha escrito tudo. E Deus falou, e se não for da minha vontade isso? Eu falei, é mesmo, né, Senhor? Eu falei, mas espera aí, Deus. Tentei ainda discutir com ele. Olha, as coisas só são coisas boas, o Senhor não é um Deus bom, não quer só coisas boas para mim. Ele falou, eu só quero coisas boas para você. Mas quem lhe garante que essas coisas que você escreveu são a minha vontade específica para você? Eu falei, é mesmo, né? Aí ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim para mim, eu não tenho um compromisso nenhum de ajudar você a alcançar um sonho que não nasceu no meu coração. E eu lembro que eu peguei o papel, porque hoje é tudo no iPad, né? Mas na época era no papel. Peguei o papel, rasguei, peguei uma folha em branco e a caneta e falei, me perdoe, Senhor, quero ouvir o seu sonho para a minha vida. Eu quero realmente receber o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor fale comigo. Deixa eu te falar uma coisa. E ele falou, e sabe o que eu aprendi? O sonho dele para mim era muito maior do que o meu sonho para mim.
Deixa eu te falar uma coisa, tanto o sonho de Deus para a sua vida, como o destino de Deus para a sua vida, todos dois, são muito maiores e melhores do que o seu sonho e o seu destino. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus muito melhor e maior. Ele é um Deus que tem coisas boas e maravilhosas, em nome de Jesus. Agora, como descobrir o sonho de Deus para a sua vida? Olha esse trecho da palavra de Deus em Números, onde Deus está falando de Moisés, e Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer, quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Existe uma outra tradução que fala: eu o coloquei como, ele foi fiel em toda a minha casa. Isso é muito importante, um grande segredo para alcançar seu destino, ser fiel em toda a sua casa. Ele foi fiel em toda a minha casa, diz o Senhor, pois eu falo com ele face a face, claramente. Por favor, diga face a face, claramente. Deus quer falar com você, face a face. Deus quer falar claramente com você. Se você separar tempo com Ele, você vai ouvir a voz dEle. Se você já entregou a vida para Jesus, já converteu, e você separar tempo com Ele, com a sua palavra, Ele vai falar com você. Se você investir tempo, olha, o relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento. Se você hoje é muito íntimo com seu marido, com sua esposa, é porque vocês investem muito tempo um no outro. Se você não está legal com seu marido, com a esposa, eu lhe garanto que vocês não estão investindo tempo no seu relacionamento como vocês devem. Se você não está legal com seu pai, com sua mãe, é porque você não está investindo o tempo que você deve investir com seus pais. E com Deus é a mesma coisa. Se você quiser ser íntimo com Deus, ouvir a voz de Deus, saber os caminhos de Deus para a sua vida, o segredo é esse face a face com Deus, é separar tempo, investir tempo. E não existe um dia melhor do ano todo do que esse dia para você ser desafiado. Para a partir do 2025, você vai investir tempo na presença de Deus. Investir tempo na palavra, investir tempo na oração. Eu tenho sido muito duro comigo, muito cri-cri. Eu estava esses dias com meu filho David, né, que está fazendo um mestrado, e eu estava esses dias lá com ele, com meus netinhos e tudo, e aí o celular dele tocou o despertador. Opa, eu falei: por que esse despertador? Ele falou: não, é só para me lembrar, para eu tirar tempo com Deus. Eu achei: legal, meu filho. Ele coloca o despertador, ele leva a sério tirar seu tempo com Deus. Eu lhe pergunto: você leva a sério tirar tempo com Deus? Seja íntimo com Deus, porque é Ele quem trará para você a revelação de qual é o sonho dEle para a sua vida, e Ele vai te ajudar a cumprir e alcançar o seu destino. Então o segredo todo está aí na intimidade com Deus. Salmo 103, versículo 7, fala que o povo de Israel conheciam os feitos de Deus, as ações de Deus, os milagres de Deus, mas que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Você só conhece os feitos de Deus ou você conhece os caminhos de Deus? Jesus disse para os seus discípulos, ele falou: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque um servo não sabe o que o dono dele está fazendo nem vai fazer, mas vocês são meus amigos e eu quero revelar o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer. Ele quer te revelar os caminhos dele. Uau, o segredo é essa intimidade com Ele. Agora, uma vez que você sabe qual é esse sonho dele, você vai ter que colocar de lado os seus sonhos egoístas. Aliás, muitas vezes, até para ouvir melhor a voz de Deus, você tem que fazer igual eu fiz: rasga o papel, joga fora, descarta, porque muitas vezes os seus sonhos foram sonhos egoístas, sonhos que se você mesmo criou, que gerou. Outras vezes eram só fantasias ou sonhos que não eram nem ruim nem mal, mas talvez devem ser colocados de lado. Por exemplo, se você é um homem, você nunca jogou nem na 3ª divisão de futebol, você tem um sonho de um dia estar na seleção e você já tem 40 anos de idade,
é bem provável que esse sonho não veio de Deus, tá certo? Mas eu lhe garanto uma coisa, Deus tem um sonho melhor e maior para você. Ele tem um sonho poderoso. Deus tem sonhos maravilhosos para você. Agora, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que os irmãos de José o odiavam, não só por causa dos sonhos, mas por causa das palavras dele. Olha só, o orgulho sempre fala. O orgulho faz questão de ser ouvido. Dos 10 testes, eu creio que foi o único dos 10 que o José não passou no começo. Depois ele teve que refazer e aí ele passou. Mas dos 10 foi o único que ele não passou. E por quê? Porque a gente tem que também dar um desconto. Só tinha 17 anos de idade, empolgado, Deus dá um sonho para ele, e ele realmente, com aquele orgulho, queria contar para todo mundo. Aliás, esse é o segundo grande segredo que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Não fique se gabando do seu sonho. Uma vez que Deus te dá um sonho, não fica se gabando dele. Não, o orgulho sempre fala e faz questão de ser ouvido. Isso é uma área que eu confesso para vocês, que Deus já me mostrou vez após vez. É um teste que muitas vezes eu não passei de orgulho, não passei. Eu tive que arrepender profundamente, refazer o teste vez após vez, porque quantas vezes a gente fica empolgado com o sonho que Deus nos dá e começa a falar para tantas pessoas que não era para a gente estar falando, não era para estar falando para esse, para aquele outro. Tem as pessoas certas com quem você deve falar, tem um momento certo, então tenha cuidado. O sonho que veio de Deus te levará sim ao seu destino, porém se você ficar se gabando desse sonho, para todos e para qualquer um, você nunca vai alcançar o seu destino. Você não precisa ficar falando para todo mundo, né? Uau, chamado de Deus na minha vida, isso aqui, aquilo lá, e tal e tal. Você só precisa ser fiel com as coisas que Deus está lhe dizendo para você fazer agora. Agora, eu achei interessante porque o pastor Sandro, lá, meu precioso discípulo, que é o pastor da Paz Church em Fortaleza, ele falou que chegou lá uma mulher. E ela chegou assim para ele depois, não sei se era uma jovem ou uma mulher, só sei que era uma irmã. Ele disse que ela chegou assim, ele não conhecia essa pessoa. Ela chegou lá e falou assim para ele: pastor, quando eu entrei aqui nessa igreja, todo o ambiente mudou. Porque eu sou assim mesmo, aonde eu vou, o ambiente muda. Que mulher poderosa, meu Deus do céu. Bem, até se for verdade, não é para você ficar gabando disso. Não é para você ficar falando para todo mundo que é assim que eu sou, e assim que eu sou, e assim. Não é para fazer, não é para fazer. Isso aborta os planos de Deus para a sua vida. Isso faz com que você não passe no primeiro teste e fica no loop. E nunca chega para os próximos testes. O primeiro teste do orgulho foi a falha de José, como eu disse. Gabar-se de sonhos e realizações é sinal de imaturidade. Pastor, para ser bem honesto, eu acho que às vezes eu tenho esse problema. Eu fico realmente falando, me gabando. Me ajuda, pastor, eu quero parar de ficar me gabando. Tá, com muito carinho, quero te dar uma dica. Um dos maiores segredos, muitas vezes, para parar de ficar se gabando, é parar de falar. Ficar mais calado, vigiar a boca. No muito falar, diz a Bíblia, não falta transgressão. Tem pessoas que pensam antes de falar. Isso é tão lindo, isso é muito. Eu quero ser mais assim. Em nome de Jesus, pela fé, eu já sou assim. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu penso enquanto eu estou falando. Muitas vezes eu falo para minha esposa, ela fala: mas por que não pode acontecer isso? Eu falei: 3 razões, amor. E eu falo, uma assim, segunda assim. Ela falou: mas como que você já sabia 3 razões? Acabei de fazer a pergunta. Eu falei: enquanto eu estou falando, eu estou pensando nas outras razões. Né?
Eu não quero ser assim, eu quero pensar antes de falar. Porque muitas vezes, quando eu não penso antes de falar, eu vou pensando enquanto eu estou falando, eu cometo o pecado de orgulho, de soberba. Tem pessoas que pensam antes de falar, tem pessoas que, igual eu, pensam enquanto estão falando, tem pessoas que só pensam depois que falaram, e tem pessoas que nem pensam, só ficam falando. Diga assim, em nome de Jesus, eu vou sempre pensar antes de falar. Agora eu lhe pergunto, por que nós nos gabamos tanto? Por quê? Por que nós somos desse jeito? Sabe por quê? Porque tem orgulho no coração. Jesus disse em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes as pessoas falam assim, você não pode ver meu coração, você não sabe como que está no meu coração. Muitas vezes dá para ver o que está no coração. Se a pessoa só fica se gabando toda hora, falando dos feitos, dos sonhos, dos planos e tal, e ela só fala dela mesma. E se ela ficar interrompendo os outros, quando você está tentando falar, ela interrompe, porque é orgulho, porque ela quer aparecer, ela quer projetar, ela quer falar de si mesma, e ela te interrompe quando você está falando, porque ela pensa que o que ela tem para falar é mais importante do que o que você está falando. Então a boca fala do que está cheio do coração. Muitas vezes dá para ver o que está no coração, por ver como a pessoa fala toda hora. Aliás, o orgulho foi o pecado que fez o Lúcifer cair, o grande querubim da guarda, um anjo tão lindo, tão precioso, tão poderoso, mas ele ficou orgulhoso. E por causa desse orgulho, diz a Bíblia em Isaías 14, ele caiu, ele foi expulso do céu, virou Satanás, né? E o orgulho é desse jeito, o orgulho sempre vem antes da queda, os dois caminham juntos. Pode ter certeza, a pessoa pode ter recebido um sonho poderoso de Deus, mas se ela não passar nesse teste de orgulho, se ela ficar se gabando e tudo, mais cedo ou mais tarde, ela cai. Ela quebra a cara. Isso que a Bíblia diz em Provérbios 16:18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Você nunca vai alcançar seu destino se você não passar o teste do orgulho. Pastor, como passar esse teste do orgulho? Remova a raiz do orgulho. Remova a raiz do orgulho. Agora, a raiz do orgulho tem duas partes, é uma raiz dupla, que entra lá profundamente. Uma parte é a pessoa que ela pensa que ela, sem Deus, sem a ajuda de Jesus, ela é um sucesso. Ela vai vencer. Mesmo se eu não fosse cristão, eu seria um sucesso. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, bem-sucedida. Quando a pessoa pensa dela desse jeito, isso é uma das raízes profundas do orgulho, porque ela pensa que, independente de Deus, ela é o top, tá? A outra raiz do orgulho é justamente, até um pouco interessante, porque é quase o contrário, mas é uma raiz de orgulho também, é a insegurança. A pessoa se sente inferior, ela se sente inadequada para o papel, para o sonho que ela tem. Então, ela faz de conta que ela vai vencer. Então, ela começa a dizer que ela vai conseguir, e ela começa a confiar nela mesma. Para poder vencer essas duas raízes profundas, existem dois segredos. Um segredo é você chegar no fim de você mesmo. Às vezes, você está passando um problema e você não sabe que é o próprio Deus que está permitindo você passar por aquele problema, para você parar de confiar em você mesmo e começar a confiar nele. E você vai ficar sofrendo com aquela situação horrível, até você chegar no fim de você mesmo. Até você dizer, eu não dou conta, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor.
Nós vamos ver isso no segundo teste, que é o teste do poço, aonde o José foi jogado num poço. É no poço, quando você está no fundo do poço, onde você chega ao ponto, você diz: Senhor, eu preciso de Ti. E até você chegar a esse ponto, o orgulho vai ficar sendo o empecilho para você receber o melhor de Deus. Você precisa chegar ao ponto que você fala assim: eu não dou conta sem Deus, eu preciso de... Sabe que foi isso que Jesus disse? João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então essa é uma grande revelação. Você tem que ter a revelação de quem você é, o que você pode fazer e o que você tem sem Cristo. Quem você é sem Cristo? Nós não somos nada. O que nós podemos fazer sem Cristo? Nós não podemos fazer nada. O que nós temos sem Cristo? Nós não temos nada. Tem que ter essa revelação. Você fala: não, mas muita gente aí, pastor Eibe, tem cada coach aí que nem fala de Deus, ele só fala: você tem que acreditar em você mesmo, você vai dar conta. Sim, e sabe que é uma tragédia quando eles dão conta em certas áreas, porque não foi o plano de Deus muitas vezes. Eles deram conta, fizeram milhões, mas já estão no quarto casamento. Fizeram milhões, mas vivem em depressão, viciados em remédio e drogas. Deram conta, mas estão cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque não estão no sonho de Deus, nem no destino de Deus. Porque o sonho de Deus, o destino de Deus só tem um caminho. É o caminho da humildade. Não tem jeito de chegar lá sendo uma pessoa orgulhosa. Não tem jeito. Não tem jeito. Não no caminho de Deus. Não no caminho de Deus. Agora, escuta bem o que eu vou dizer. Outro grande segredo. É o primeiro segredo, a revelação de quem nós somos sem Cristo. Não somos nada. O que nós somos, o que nós podemos fazer sem Cristo? Não podemos fazer. O que nós temos sem Cristo? Nós não temos nada. A outra revelação, uma vez que você nasceu de novo, é a revelação de quem você é em Cristo. A revelação de o que você pode fazer em Cristo. A revelação de o que você tem em Cristo. Quem você é em Cristo, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Você é o mais que vencedor. Você tem a natureza divina dele entrando em você, aleluia. O que você pode fazer em Cristo? Tudo você pode fazer naquele que te fortalece. O que você tem em Cristo, todas as bênçãos são nossas em Cristo Jesus. E como você começa a ter essa revelação, você já chegou no fim de si mesmo, agora você tem, só pode apreciar a revelação de quem nós somos em Cristo, quem primeiramente recebeu a revelação de quem nós somos sem Cristo. Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer. É forte. Agora, escuta bem, a Bíblia mostra como ter esse tipo de atitude diante de Deus. 1 Pedro 5, 6, ele fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Escuta bem o que eu vou dizer. Escuta bem. Nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus humildade. Todo lugar a Bíblia fala: você humilhem-se, humilhai-vos, se humilhe. É você que tem que escolher a se humilhar. E aqui ele conta um grande segredo de como fazer isso. Debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz: você quer acabar com o orgulho de vez da sua vida? Você quer passar esse teste do orgulho? Então, fique debaixo da poderosa mão de Deus. Em outras palavras, invista tempo. Quebrante-se. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível você, sinceramente, tirar tempo todo dia, na palavra, em oração, na presença de Deus, com temor de Deus no coração, sem o orgulho bater asas e voar, e a humildade prevalecer na sua vida. Porque você estará na presença do Criador dos céus e da terra. E você sabe que é só Ele, por causa dEle, para Ele e com Ele que são todas as coisas. Então, recapitulando, olha que interessante. Do sonho ao destino. Primeiro vem o sonho. Mas como saber o sonho de Deus para a sua vida? Ser íntimo com Ele. Em outras palavras, invista tempo
na presença de Deus. E na medida que você tem um sonho de Deus, qual é o primeiro teste dos 10 testes? Qual é o primeiro teste? Orgulho. Como vencer o orgulho? Vigie a boca, pare de se gabar, se humilhe na presença de Deus. Como fazer isso? Também invista tempo na presença de Deus. Tudo se resume nisso. Que coisa forte, que coisa fenomenal. Eu te desafio nesse ano. Eu te desafio nesse mês de janeiro, quando eu pregar a segunda mensagem dessa série, no primeiro final de semana de fevereiro, que você possa dizer: pastor Eibe, eu tenho investido todo dia um tempo com Deus. Eu estou orando como nunca orei, estou lendo a Bíblia como nunca li. Eu estou buscando a Deus como eu nunca busquei. E eu declaro, com certeza, Ele vai te revelar qual é o sonho dele. E com certeza, você já vai vencendo esse primeiro grande teste, que é o teste do orgulho, para você poder alcançar o destino de Deus para a sua vida. Eu termino com esse versículo, Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu poderia te dar uma mensagem, vamos lá, você dá conta, vai. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Yes.